Olá, tudo bem? Eu sou a Ariadna, para quem não me conhece, sou pedagoga, especialista em educação inclusiva e pós-graduanda em autismo. Também sou mãe de um menino com 13 anos com TEA leve. O que é TEA? Transtorno do espectro autista, né? Para quem talvez não tenha esse conhecimento. Bom, ontem eu estava pensando como tá difícil essa situação do isolamento para todo mundo. E como tá difícil para as pessoas autistas, né? Crianças, adolescentes e adultos compreenderem toda essa situação e vivenciar essa situação. E eu acredito que é muito difícil também para a sociedade em geral compreender o autista. Então eu pensando no meu filho, pensando nas crianças que eu atendo, nas crianças que eu conheço, nos grupos de mãe que, né, estão assim bem carente nesse momento, né, porque a criança não tá indo para a escola, não está indo nas terapias, tá ficando só em casa, e é muito complicado tudo isso, é muito complicado para uma pessoa com autismo mudar a rotina desse jeito. E eu noto assim que às vezes a sociedade em si não tem essa compreensão, né? Não querendo julgar, eu acho que ninguém é obrigado a saber tudo de tudo. Eu estudo muito sobre autismo e eu tenho que saber muito ainda sobre isso para ajudar meu filho, para ajudar as crianças que eu atendo nas terapias, para ajudar quem me procura. Então, eu listei 10 coisas que eu acho que todo mundo tem que saber, né, sobre autismo, sobre pessoas com autismo, que eu achei importante, pensando no meu filho, como eu disse, pensando nas crianças que eu atendo, vindo, né, a imagem de cada um na minha cabeça, dos grupos de mãe também que eu estou, e eu vejo assim a aflição das mães, dos pais, da família. Eu listei, então, esses 10 itens que eu vou falar, né, vou meio ler, vou meio falar, porque ontem eu tava muito inspirada em fazer os 10 itens, né? Aquele momento em que te toca e tu coloca no papel, né? Bastante sentimento também. Então, primeiro, os autistas não vivem no mundo à parte. Essa frase eu escuto muito. Até eu fui dar uma entrevista no rádio não faz muito tempo, porque a gente fundou uma associação, a Ciranda, aqui na nossa cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, para crianças, adolescentes, né, e adultos, pessoas com autismo, para conseguir acolher eles e suas famílias. Então, a gente estava na rádio e o locutor nesse momento falou isso, né? Eles vivem num mundo à parte. E isso eu escuto muito que os autistas vivem num mundo à parte. Aí que eu falo que falta um pouquinho de conhecimento, né? E eu acho que as pessoas estão querendo saber sobre isso, porque cada vez mais tá vindo diagnósticos e toda a sociedade tem que ter um pouquinho de entendimento para lidar em vários momentos com as pessoas com autismo. Elas têm que ser inclusas na nossa sociedade. Então, eles vivem no mundo à parte? Não, eles não vivem no mundo à parte. Eles fazem parte do nosso mundo. Só que eles têm dificuldade, muitas vezes, de compreender certas coisas que para nós é fácil, para eles é mais difícil. Então, eles estão no nosso mundo. Eles não têm um mundo à parte, né? A pessoa acha que porque às vezes eles são quietos demais, que eles estão assim com o pensamento sempre em outro mundo. Não, eles vivem no nosso mundo. 2. Ele possui sentimentos. O autista tem sentimentos. E essa parte assim me deixa emocionada, porque eles têm sentimentos sim. Só que para eles é mais difícil expressar esses sentimentos, colocar esses sentimentos para a família, na escola, para a sociedade. É mais difícil deles expressar os sentimentos e saber lidar com esses sentimentos. Como eu falei até num vídeo que eu gravei, eu acho que eu postei anteontem, sobre a frustração, que é muito difícil eles lidarem com a frustração, eles compreenderem isso, né? Eles colocarem um freio inibitório. Então, é complicado para eles, mas eles têm sentimentos sim.
O meu filho, eu digo de certeza, ele tem muito sentimento, e muitas crianças que eu conheço, e todos os autistas, eles têm sentimento, sim. Só que é difícil eles expressarem esses sentimentos, não é fácil que nem para nós. 3. Nem sempre eles vão compreender as piadas e brincadeiras. Então a gente deve evitar de fazer certos tipos de brincadeira com as pessoas autistas, porque eles não vão compreender essas brincadeiras. Vai ser difícil para eles entender que isso é uma brincadeira. A maneira como eles vão internalizar isso é complicado, né? Então, começa a chegar a parte da adolescência, que começa mais aquelas piadinhas, bobeirinha, como a gente diz, que para todos é meio que normal, né? Ficarem de bobeira. A gente já passou por isso, eu já passei por isso, né? Mas para criança, para adolescente com autismo, às vezes é muito difícil ele compreender que aquilo é uma brincadeira. E ele vai internalizar de outra maneira. E isso vai frustrar ele, vai deixar ele chateado, vai deixar ele deprimido. Então vamos cuidar com as brincadeiras. As piadas, né? Muitas vezes a gente tem que explicar a piada, porque ele não consegue entender. Eles têm que ser muito claro e objetivo, tudo muito objetivo, né? Então, assim, eu pessoalmente penso que certas brincadeiras devem ser evitadas com pessoas com autismo. 4. Eles são muito puros. Eles possuem uma pureza tão linda, tão linda. Eles têm um coração tão puro que eu penso, opinião minha pessoal, que se todos nós, e aí eu vou me emocionar de novo, que se todos nós tivéssemos a pureza dos autistas, esse mundo seria muito melhor. Eles são lindos por dentro, eles são lindos por fora. Eles têm uma pureza muito grande. Então a gente tem que saber lidar até com isso, né? Porque isso também é difícil para nós. É muito difícil, eles são muito puros. Eles têm um coração muito limpo, muito lindo, né? Que bom se a gente fosse todos assim, se eu fosse assim, se a sociedade fosse assim. Então eu acredito muito que a gente tem que aprender bastante com eles. Eles com nós, eles têm que aprender com nós também, muita coisa, eles precisam da gente, mas a gente também tem que aprender com eles. Eles têm muito, muito, muito que nos ensinar. As pessoas autistas têm muito o que ensinar para nossa família, para nós profissionais, para nossa sociedade. 5. Muitos não se sentem bem onde tem muita gente, né? Em situações assim, com muita aglomeração, numa sala de aula, por exemplo, numa festa, eles não se sentem bem, acabam se isolando, é difícil para eles esse contato social. Então a gente tem que respeitar isso e tentar inserir eles de uma maneira, como é que eu vou dizer, devagar, sem pressão, sem obrigar eles a viver situações que para eles é complicada. Se estão na sala de aula e não estão, né, não tá legal, às vezes o barulho tá incomodando, deixa sair um pouquinho, deixa dar uma volta, deixa tomar uma água, porque realmente aquilo tá incomodando ele, né? Então a gente tem que respeitar isso, respeitar que eles têm dificuldade nesse lado social, em viver num grupo. Eles têm certa dificuldade, sim, e a gente trabalha muito isso nas terapias, né? Principalmente o psicólogo. Vai trabalhar para que ele consiga lidar com essas situações, né? Ninguém quer mudar a pessoa. A gente quer que eles consigam lidar com as situações que são necessárias na vida dele. 6. Tem autista que não é verbal, então ele não vai falar, né? Tem uns que adquirem a fala e outros não vão adquirir a fala. Mas eles podem ter uma comunicação não verbal. A maioria deles se comunica de uma maneira ou outra, né? Por gesto, por mímica, uma expressão corporal. Então eles vão se comunicar sim. Não é porque não fala que eu vou dizer, aquela criança, por exemplo, não fala
ela não está se comunicando. Vamos observar bem se ela não está se comunicando. Talvez ela está achando um outro jeito de se comunicar com nós e a gente não está conseguindo perceber, né? Então, ficar atento a isso, né? Não dizer sempre, fulano não fala, não se comunica. Será que ele não está se comunicando e a gente que não está percebendo essa comunicação dele? É importante isso, é importante a gente ver se há uma comunicação até para desenvolver isso, né? 7. Crises não são birras, não devem ser tratadas da mesma maneira. Birra, toda criança faz birra, já fez em algum momento da vida, com certeza, né? Eu acredito que não tenha nenhuma criança ou adolescente que nunca fez uma birra, ou até nós adultos mesmo. Isso, uma criança fazer birra, cada família vai ter uma maneira de lidar. Se vai conversar, se vai colocar de castigo, vai tirar alguma coisa que gosta. Agora, a crise não é birra. E é difícil, às vezes, distinguir isso. Eu vejo, assim, muitas famílias angustiadas. Eu não sei se o meu filho tá tendo uma crise ou se tá fazendo birra. Então, não sei o que fazer. Não sei como lidar, né? Porque as famílias têm essa percepção que tem que ser diferente a maneira de tratar. As crises, geralmente, elas vêm porque alguma coisa tá incomodando ele. Pode ser um barulho muito alto, às vezes pra nós a gente nem percebe, porque pra nós é uma coisa normal, o barulho do liquidificador. Eu não vou me incomodar com esse barulho. Mas será que meu filho não tá sendo incomodado com esse barulho? Né? Um volume muito alto da televisão, do aparelho de som, uma luz muito forte, ou alguma coisa que ele pegou e ele teve uma sensação ruim, né? Ou sensorial. Então, tudo isso a gente tem que entender o que está gerando a crise para conseguir trabalhar com essa criança, com esse adolescente, até mesmo com o adulto, e evitar que ele tenha uma crise. Então, crise não são birras, não devem ser tratadas do mesmo jeito. 8. Movimentos repetitivos, como ficar correndo em círculos, né? Girando e correndo em círculos. Balançar as mãos, balançar as pernas, são estereotipias. E estereotipias não devem ser cessadas, não devem ser paradas, a gente não deve dizer, para de correr, para de balançar essas mãos, para um pouco com essas pernas, né? É angustiante às vezes ver. Tem criança que fica correndo, corre muito, 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 muito. Por que eles fazem isso? A estereotipia é a parte que o autista vai usar, é o movimento que ele vai usar para se organizar. Então, ele se desorganizou por algum motivo. Ele fazendo esse movimento repetitivo, ele faz com que o cérebro dele se organize de novo. Por isso que a gente não pode parar. A gente tem sim que dar uma função para isso, para que ele não fique fazendo, claro. Para que ele arrume outras maneiras de se organizar sem a estereotipia. Porque isso vai atrapalhar ele em muitos momentos da vida. Claro que vai. E por isso que a gente trabalha isso na terapia. Trabalha com as famílias, o que fazer quando meu filho não para de balançar as pernas? O que fazer quando ele fica correndo na sala de aula ou correndo no pátio pra lá e pra cá, dando volta, não aguento mais ver, né? Claro! Só que assim, tu dizer pra ele, para de fazer, ele vai se desorganizar mais ainda. Isso não vai ser bom pra ele. Então a gente tem que dar uma função pra estereotipia. Depois eu gravo outro vídeo falando sobre isso, explicando o que pode ser feito nesse momento. 9. Alguns possuem ecolalia. Ecolalia é quando fica repetindo. Então, eu falo, a criança repete. E repete, e repete. Ou ela viu um desenho na televisão de manhã e ela passa o dia inteiro repetindo aquela frase do desenho. A gente vai fazer o quê? Não vai dar importância para essa ecolalia. Também não vou dizer, para de falar isso. Eu só não vou dar importância e vou fazer com que ele diminui essa ecolalia, sem dizer para ele, parou, deu, chega. Não é mais para ficar falando isso, né? Então, se você vê alguém repetindo, né? Uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, repetindo uma frase o dia inteiro, isso chama ecolalia. Eles têm muito disso. Eu também vou gravar um vídeo só falando sobre ecolalia e o que pode ajudar as crianças, as famílias, nesse momento. E a 10 e a última, então, coisas que eu pessoalmente, né, isso é pessoalmente, acho importante toda a sociedade saber sobre os autistas.
é que todas as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, querem e devem ser respeitadas, seja leve ou seja severo. Não é porque é TEA leve que, isso aí eu posso lidar do mesmo jeito que uma criança, um adolescente neurotípico. Não, ele tem TEA, ele é autista, ele deve ser respeitado nos seus quesitos. Eles precisam ser compreendidos por nós. Nós temos que compreender eles para poder ajudá-los. Eles têm que se adaptar, como eu já disse, se adaptar a muitas coisas, né? Mas a gente também, como família, como uma sociedade, como um grupo, como uma escola, precisa se adaptar a eles. Eu acredito muito que todos juntos a gente fará um excelente trabalho com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto. Então, vamos respeitar, vamos tentar compreender, entender. Não é fácil, é difícil mesmo entender como funciona o cérebro de uma pessoa com autismo. É difícil. Eu estudo isso, tem muita gente que estuda, tem gente que tá lendo sobre isso, que pede indicação, e é difícil pra gente entender. Então, quando alguém se depara, nunca ouvi falar, é mais difícil ainda. Então, né, vamos procurar compreender para respeitar, para ajudá-los. E eu acho que assim a gente pode construir uma sociedade muito, muito melhor. A inclusão deve existir realmente. Então, são esses 10 itens que né, tô falando eu mesmo, eu acho importante todo mundo saber sobre o autismo. Um beijo para todos, fiquem com Deus, se cuidem e eu sempre me coloco à disposição para quem quiser conversar, tirar alguma dúvida que eu possa ajudar. Beijão!